Universidade Rinodê, áudio da semana. Acredite em seus sonhos. Gustavo Benetti, triplo diamante do Rinodê Grupo. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem fala é Gustavo Benetti. Estou falando diretamente de Belém, Belém do Pará, cidade que eu moro há 43 anos. Sou capixaba de nascença, de Vitória. Meu pai era paulista, minha mãe filha de mineiros, nascida no Espírito Santo. Eu estou aqui no Pará há 43 anos, sou casada com uma filha de portugueses, enfim, cidadão quase que internacional. E eu gostaria de me apresentar oficialmente para vocês. Gustavo Rodrigues Benetti, 57 anos, engenheiro civil, empresário, construtor, empreendedor, treinador oficial rinodês, sou practitioner. Eu fiz a programação neurolinguística pela Rinodê, um curso PAN, um curso que a Rinodê espetacularmente nos ensinou. E principalmente disso tudo aí, eu sou executivo triplo diamante em gestão de redes da Rinodê. Então, me foi cabida a missão hoje aqui de falar uma das coisas que eu mais gosto de falar, uma coisa que eu acho que movimenta a vida da gente, sonhos e motivos. Tá? Então, eu vou contar rapidamente a minha história para vocês. Por que que o Gustavo, 57 anos, empresário da construção civil, apaixonado por engenharia, desenvolvo Rinodê como meu negócio principal e continuo desenvolvendo minha engenharia até hoje, né? Enfim, eu nasci em Vitória, Espírito Santo, 1967. Tive uma infância muito feliz, cercada dos meus avós, meus pais, meus irmãos. Meu pai trabalhava com exportação de madeira, muito bem sucedido. E quando eu tinha de 8 para 10 anos de idade, isso aí sou eu no meu primeiro aniversário de um aninho com a minha mãe, que já virou estrelinha lá no céu, já virou anjinho, meu pai também. Eu sempre coloco essa foto aí, porque essa foto aí eu considero uma foto de felicidade, uma das grandes lembranças que eu tenho da minha infância. Um Natal onde nós ganhamos, eu ganhei essa bicicleta, minha irmã, meu irmão ganharam os presentes. Eu me lembro do cheiro do pneu dessa bicicleta de manhã, quando eu acordei, o Papai Noel tinha deixado aos pés da minha cama e veio meu pai super feliz. Olha só, meu filho. E até um bom tempo, a sensação de felicidade que eu tinha na minha vida na infância foi esse Natal, e depois um outro Natal também de 78 que nós ganhamos uma bicicleta maior, os três com bicicleta, mas felicidade, né? Eu acho que todos nós gostamos de ser felizes e queremos fazer as pessoas que a gente faz feliz. E nós temos sonhos para fazer, para conquistar, para realizar, para fazer as pessoas que a gente ama feliz e nos tornar felizes. A gente vai falar sobre isso depois. Em 1982, os negócios do meu pai mudaram, já não estavam tão bons como eram, então a gente sabe que a vida da gente uma hora está em cima, uma hora está embaixo, vai melhorando, mas foi uma baixa e meu pai veio para Belém. E de Belém, eu digo que mudou um capítulo na minha vida. Eu mudei para 3.400 quilômetros de distância, onde eu morava. Só que o paraense é extremamente caloroso, extremamente receptivo. Em 3 meses de Belém, eu já estudava, já conhecia muita gente no colégio, nadava aqui no Clube do Remo, conhecia muita gente no prédio que eu morava. Talvez eu conhecesse mais gente aqui em Belém já do que em Vitória. E eu gosto de conhecer pessoas, gosto de saber histórias das pessoas. Enfim, conheci muita gente. Então, Belém, aqui eu vinha conhecer a minha esposa, a Margarida, que é arquiteta. A gente trabalha em alguns projetos, trabalhamos juntos, assim como um grande amigo que eu vou mostrar aí para frente, Manuel Moraes, também arquiteto. E com a Margarida, né? A Margarida, meus três filhos, que é o Bruno, né, que está de azul, o Fernando deitado, e a Daniela aí, que tinha meses na época. Tá aí a Daniela, tá aí a Margarida,
Eu digo que ela é tão espetacular que me deu uma outra dela para mim. A Daniela é muito parecida com a Margarida. Eu sempre brinco que é a cara da mãe, inteligência do pai. Estou brincando, né? E aí eu com o Fernando, Daniela, os meus outros dois filhos, e os motivos pelo qual a gente se movimenta na vida, né? Como eu falei no início, para fazer as pessoas que a gente faz feliz, né? Então nós aí, os cinco, né? E aqui uma foto mais, essa foto é de janeiro do ano passado, minha filha passou em arquitetura e parte dos meus sonhos, né? Eu, engenheiro, Margarida arquiteta, o mais velho está fazendo arquitetura, o segundo está fazendo engenharia e a Daniela, a caçula, está fazendo arquitetura também. Então, um sonho aí conquistado, os três filhos na faculdade, a gente luta muito por isso, para dar tudo certo, né, para os planetas se alinharem e trabalha todos os dias para isso, né? E somos nós aí, nós cinco. E eu vou contar agora um pouquinho, um capítulo muito importante na minha vida, minha história no multinível. Um dos amigos que eu fiz aqui em Belém há muitos anos, a gente sempre tentou fazer negócio juntos, nós sempre procuramos empreender, né? Gustavo, qual é a diferença do empreendedor para o empresário? O empreendedor, ele acredita numa ideia, ele luta por aquela ideia, faça chuva, faça sol, tudo que aconteça, ele luta por aquela ideia para ter um negócio funcionando, para ter resultados para realizar seus sonhos. E nós lutávamos muito, mas os dois sem dinheiro, 19, 20 anos de idade. E quando foi 25 anos de idade, esse amigo me chamou. Ele estava vindo dos Estados Unidos, ele encontrou com o pai de um amigo nosso que estava vindo da Universidade de Harvard, através do convite do filho dele, para conhecer um novo negócio. Ele também engenheiro, ele também empresário, do ramo, voltou de Harvard, e na volta ele convidou um amigo meu para um negócio que ele estava trazendo para o Brasil, e, e esse amigo meu me convidou. E nós fomos, o que é, bicho? Ele falou, não sei, mas vai ter a reunião na casa do Flávio, que é o meu grande mentor não só em engenharia, como também nesse negócio de multinível, um grande empresário. Eu digo que ele que nos ensinou de meninos a virar homens, por exemplo, né? Por muito treinamento, muito exemplo. E assim eu fui para a minha primeira apresentação de multinível em 28 de dezembro de 1992. Esse ano faz 33 anos que eu estou nesse mercado e conhecemos esse mercado através de uma empresa que hoje ainda é a maior do mundo para esse mercado de multinível, mas não é a maior do Brasil, não é a maior da América Latina. E está aí o meu amigo que me chamou para esse bate-papo, onde nós tivemos grandes oportunidades de desenvolver sonhos juntos. Conheci muitas pessoas, viajei bastante. Aí eu estou com o presidente dessa empresa em 1995 no Chile, ao lado de um amigo da o que está, e tivemos oportunidade de conhecer bastantes países do mundo. Aí a gente está na frente do Centro de Convenções do AMB em abril de 1993 para a primeira convenção deste negócio, aonde eu descobri que para ter resultado nesse mercado de multinível, nós precisamos nos conectar a um sistema de treinamento oficial da empresa. No caso, tinha um grande sistema de treinamento adequado para aquela época, para aquele momento, como o mercado estava. E nós tínhamos algumas fitas que a gente escutava toda semana, chegava para a gente, e para aquele momento que nós vivíamos, para aquele modelo de negócio, os treinamentos foram incríveis, né? E aqui estamos nessa convenção, continuamos o negócio a crescer. Tive a oportunidade de ver grandes mestres. Aí eu estou no Fontainebleau Hilton, em Miami, assistindo Bill Childers pessoalmente, que ele era perna direta
do Dexter Yeager, né? Aí eu tive a oportunidade de ir para uma fazenda no sul de Los Angeles, conhecendo o laboratório de quem criou o mercado de vitaminas, que anos depois, o filho dele, esse laboratório é do Sam Heimburg. Ele foi para o Vietnã estudar que tipo de, que tipo de alimento você consegue melhores resultados na área de vitaminas, enfim. Fundou-se a Nutrilite, depois o filho dele, o Carl Heimburg, assumiu essa empresa, vendeu essa empresa, aonde em 1959 se tornou essa gigante do multinível, né? E vendendo alguns produtos. E o interessante é que esse mercado ele foi meio que se desenvolvendo aos poucos. O Carl Heimburg ele precisava vender produtos e esses produtos ele eram distribuídos mais ou menos assim: Gustavo, você vai para Miami? Vou. Então pega esse produto e entrega para fulano de tal. E recebi uma comissão por essa entrega. E depois de alguns anos, isso se oficializou no marketing de rede. E quando começou aqui no Brasil, na época, o presidente, conversando comigo, ele falou que nós estávamos aqui no Brasil já evoluindo para a segunda etapa do multinível. A maneira como se fazia nos Estados Unidos até o início dos anos 90 era uma, e nós brasileiros desenvolvemos uma outra empresa, um outro modelo de negócio para evoluir o multinível. Isso já bem depois de Dexter Yeager, então tem muitos ensinamentos que ficaram para trás. Você pode pegar alguma coisa, mas o mercado atual ele está bem mais evoluído, bem mais rápido, né? Então tive várias oportunidades aí, a moça explicando como engarrafavam, né, as primeiras vitaminas, alguns manuscritos oficiais do Sam Heimburg, ou seja, o grande fundador, né, do multinível. Enfim, depois disso, falando um pouquinho da minha história já no multinível, né, tive a oportunidade de encontrar uma daquelas pessoas que mudam a sua vida, né? Um grande amigo, Manuel Moraes, que eu o convidei para fazer um negócio. Ele era uma perna minha, né? E depois nos tornamos grandes amigos e aqui na Rinodê o Manuel me convidou. Então, aqui na Rinodê, o Manuel é meu upline. Na época, eu era upline dele, um grande parceiro, um grande amigo na área de engenharia, na área de arquitetura e principalmente no multinível aqui da Rinodê, né? Nossa história de multinível, né? Uma outra empresa que nós fizemos, que nós trouxemos para o Brasil, foi a Monavi no ano de 2008. Tivemos o prazer de iniciar essa empresa aqui no Brasil. Trabalhamos 2 anos na Monavi no Brasil. A Monavi não estava no Brasil desenvolvendo rede 2 anos sem ganhar um centavo. Então, isso é sonho, né? Você acreditar que essa empresa vai mudar a vida de muitas pessoas e trabalhamos 2 anos para trazer essa empresa para cá. Só que, infelizmente, essa empresa não conseguiu decolar aqui no Brasil e eu e o Manuel paramos de fazer multinível por 5, 6 anos, aonde o Manuel depois conheceu a Rinodê, né? E na época da Monavi tivemos o prazer de desenvolver esse negócio no Japão, multinível no Japão. Eu aqui com chinelinho verde, fazendo uma APN, né, para alguns brasileiros, alguns japoneses aqui no Monte Fuji. E eu gosto muito dessa foto que aparece Monte Fuji, porque quando o Monte Fuji aparece para você a primeira vez que você vai no Japão, ele está abrindo as possibilidades de sucesso no Japão. Então a gente espera realmente que muito em breve Rinode Japão, aí capitaneado por esse mega parceiro, esse mega mentor chamado Sandro Rodrigues, uma pessoa de uma sabedoria assim inacreditável, uma raça, né? Vinda, oriunda do seu Francisco e da dona Adelaide, dos irmãos, são pessoas fantásticas, né?
E aí a PN, a gente fazendo a PN, todo mundo de chinelinho verde, e eu falando em português e uma amiga traduzindo para o japonês, né? E aí o Monte Fuji, um dos países que a gente teve a oportunidade de conhecer, aí Tóquio, né? 11 horas da noite, uma das principais avenidas de Tóquio, e aí uma das nossas equipes da cidade de Toyota. Por que que eu estou falando isso daqui? Por que que eu estou contando essa história? Porque as pessoas que entram no multinível, você tem que acreditar nos teus sonhos e fazer tudo para que aconteçam as coisas para você, independente se você gosta do teu upline, se você não gosta do teu upline, você tem que pegar esse sonho para você e empreender no teu negócio. Então você já imaginou daqui a uns anos você quem vai fazer a primeira APN de Tóquio? Há uns tempos atrás eu perguntei quem ia fazer a primeira APN de Honolulu e um grande amigo chamado Zildomar, que é um downline nosso que mora na cidade do México, levantou a mão e quem fez a primeira APN de Honolulu no México foi o Zildomar. Então a gente não sabe. Eu digo o seguinte: quando você luta muito por um objetivo seu e faz tudo para que aquilo aconteça, o universo conspira a teu favor. Agora imagina várias pessoas trabalhando com o mesmo propósito como a gente tem aqui. As chances de resultado são muito maiores, né? Então, em 2000, em 2015, eu fui cadastrado pelo Manuel para depois ele me convidar para fazer o negócio. Essa técnica foi incrível. E no dia 2 de dezembro de 2015, eu comecei a desenvolver o negócio da Rinode. E eu com o cabelo preto aí ainda, né? Os cabelos agora já estão mais grisalhos. Conheci o seu Francisco, Sandro Rodrigues, Dona Adelaide, a Cristiane que está aí, e a Margarida, minha esposa. Né? Então, gente, a partir daqui as coisas mudaram. Aí tenho grandes amigos, por exemplo, desenvolvendo negócio em Joinville. O que eu falei agora há pouco, que eu citei como exemplo, Zildomar, Catarina, essa família incrível, essas duas figurinhas. Então a gente vai conhecendo muita gente, a gente vai conhecendo muitas pessoas, né? Mas falando de sonhos e motivos, são seus sonhos e seus motivos. Ah, minha mãe gostaria que eu, minha esposa gostaria, calma. Você tem que ter os teus sonhos, os teus motivos, seus sonhos e seus motivos individuais e também sonhos e motivos de família, sonhos e motivos de casal. Mas acredite que tudo é movimentado por sonhos. O mundo não cria estátuas para críticos, para cunhados que sabem demais, para vizinhos que dizem que são melhor que você. O mundo ergue estátua para sonhadores, executores. Isso você pode estar dentro. Então, gente, primeiro ponto que você tem que ter para fazer tudo acontecer: intenção, que é o direcionamento, o foco do seu sonho. Intenção. Direcione o que você quer. Tá? Segundo, o que é isso daí? Voltar a sonhar e voltar a criar planos. Porque a maioria de nós, o que acontece, gente? A maioria de nós sonha muito quando tem 12, 13, quando é criança. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você vai de 20 para 22, 23, que você está numa faculdade, você começa a ganhar o seu dinheiro, que você começa, você, caramba, mas está muito longe, eu estou ganhando pouco, e você deixa de sonhar. Algumas pessoas dizem o seguinte, como o Walt Disney: se você pode sonhar, você pode realizar. Outras pessoas vão dizer o seguinte: não, o Walt Disney devia conhecer alguém lá que facilitou as coisas para ele. Não, você tem que pagar o preço dos teus sonhos, tá? A medida da ação, tá? Qual é o esforço que você tem que fazer para você ter resultados?
A medida da ação. Saiba medir o que você tem que fazer. Você tem que ensinar as pessoas a ativar os seus sonhos. Chegue com as pessoas, converse. Eu, uns tempos atrás, estava conversando com uma amiga, ela é argentina, mora no Rio de Janeiro, tem duas filhas, separada, e eu perguntei para ela o que que ela gostaria mesmo na vida dela, se ela recebesse muito dinheiro. Ela me falou, Gustavo, eu aplicaria em ações. Eu falei, então, isso é muito bonito, você me fala isso. Mas o que que te mexe? O que que você gostaria de fazer com as suas filhas? Quando ela percebeu que eu estava falando, que eu queria saber a realidade do sonho dela, ela começou a chorar, os olhos lacrimejaram. Gustavo, eu tenho o sonho de levar minhas filhas para a África para fazer um safari. Eu falei, então vamos trabalhar para isso, né? Eu tenho uma coisa que pode modificar a sua vida, mas você tem que falar acreditando em cima de um negócio que você conheça, que você sabe que se você fizer, você seguir os passos do padrão de 10 passos, se você treinar, se você se se envolver nesse treinamento, você consegue. E você, eu digo sempre o seguinte, imagina, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma lâmpada, olha só, tá? Olha só isso daqui. Sou engenheiro, né? Então, olha só. Se você tem uma lâmpada, você tem um cabo à lâmpada e você precisa de uma energia para fazer essa lâmpada acender. A lâmpada é o propósito, são os seus objetivos. O cabo são as ferramentas que vão fazer com que você realize os seus objetivos. A intenção, a intenção de fazer é a energia. E quando você consegue conversar com uma pessoa explicando que você tem a ferramenta para mudar a vida dela, desde que ela procure se dedicar e compreender o que tem que fazer, quando você mostra para essa pessoa que ela pode alcançar os seus sonhos e objetivos, essa pessoa move uma montanha na frente dela. E o problema é a gente fazer essa pessoa acreditar que ela pode realizar o que ela sonhou. É esse o X da questão que nós temos aqui no nosso negócio. Ser bom em desenvolver essa crença nas pessoas. Então, aqui, ó, com muito sonho, com muita força, com muita energia, você pode acender uma cidade. Mas acredite nos teus sonhos e aprenda a desenvolver, o que você vai crescer muito, tá? Segundo, claridade. Você tem que ter claridade do que você quer. Tinha um amigo meu que chegava, qual é o teu sonho? Quero uma frota de transatlântico. Falei, cara, você vai começar, compra um remo primeiro, né? Depois compra uma canoa, faz um frete, né? Compra duas canoas e por aí vai. Você tem que ser palpável, né? Claro. O que é liberdade financeira para você? Eu quero morar na cobertura de um prédio em Nova York. Tudo bem, perfeito. Mas o que é liberdade financeira? Quanto que você paga para viver? Aluguel ou prestação? Ou não precisa pagar porque o imóvel já é teu? Quanto você paga de luz? Quanto você paga de condomínio? Quanto que você paga de supermercado? Quanto que você paga no seu carro? Quanto que você gasta em viagens? Você está sonhando, tá? Quanto que você acha que você precisa para pagar uma faculdade dos seus filhos? Então, Gustavo, eu preciso para ter liberdade financeira, ou seja, se eu não for trabalhar para ninguém, se eu não for trabalhar, se eu não for fazer nada, tem que entrar na minha conta todos os meses R$ 50.000. Então, liberdade financeira é você não precisar trabalhar e ter esses 50 mil reais para ter a qualidade de vida que você quer. Então, a claridade do teu sonho. Muitas pessoas, eu não quero esse negócio de viajar, eu quero só viver a minha vida aqui, viajar uma vez por ano, tá bom, eu quero
Carro, não, não preciso de carro, eu ando de patinete para cima e para baixo. Cada um tem um sonho diferente, por isso que eu estava falando. Então você tem que identificar o que te toca, entendeu? Mensurar casa, carros, filhos encaminhados, saiba mensurar esse sonho, né? Quanto custa isso para você, tá? Quanto tempo você vai demorar para chegar nesses teus sonhos objetivos, da sua liberdade financeira? A liberdade financeira para o Luciano Huck é muito maior, muito mais cara do que a minha hoje em dia. Eu posso querer ser o quê? Ah, posso, mas esse é o sonho dele, o meu é outro, né? Eu sei lá qual é o sonho dele, né? Autoconhecimento. Primeiro de tudo, em que você é bom e o que você precisa melhorar, né? Mas autoconhecimento, qual é o conceito que você tem de você? O que te fez pensar a você colocar os teus limites? Por que você tem as crenças limitantes? Vai buscar na tua família, vai buscar quando você era pequeno. O que limitou você a acreditar que você só pode ter o que você tem? Qual é o teu talento? Qual é o conceito que você tem de talento? Você está trabalhando naquilo que você gosta, que você acha que é o teu maior talento? Venha para cá com a gente aprender a desenvolver seu talento. O motorista fez a... Por que você está preso nessa cela que eu estava falando agora, né? Até que mude o significado para você das coisas, né? Como você cria essa realidade? Eu era uma pessoa que eu gostaria muito, quando eu morava em Vitória, de ser uma pessoa que conhecia muitas pessoas, mas eu era muito tímido. Qual era o meu sonho? Conhecer, não era ser popular, mas conhecer muita gente. O que eu fiz? Eu comecei a observar como eu criei a realidade para esse meu sonho, que não era tão pequeno. Eu comecei a gente chama de metamodelar, eu comecei a observar como pessoas que têm grandes resultados em termos de muitas amizades agiam. Comecei a observar. E eu criei o que eu chamo do meu avatar. Eu comecei a agir como se eu fosse uma pessoa que não era tímido. Hoje eu ainda tenho um pouco de timidez, mas o que aconteceu? Eu consegui mudar, eu consegui mudar o que era a timidez. Eu consegui isso daí. Entendeu? Então, como criar essa realidade, né? Quanto mais você se observar, mais rápido você vai crescer. Você não é melhor. Ninguém é melhor do que você em tudo. E você não é melhor do que ninguém em tudo. Então, você é bom. Você tem que descobrir o que você tem que melhorar e o que você tem que aprimorar. Autoconhecimento faz parte da estrada para você conseguir alcançar os teus sonhos. Você acabou de ouvir Acredite em Seus Sonhos com Gustavo Benetti, triplo diamante do Rinode Group.